nós vamos aprender o seguinte: MUV, movimento uniformemente variado, tá certo? Nós já começamos a aprender em sala de aula, que era essa fórmula aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Relembrando rapidamente, o porquê que é um movimento uniformemente variado? Uniforme porque a aceleração é a mesma. Variado porque quem está variando nesse caso é a velocidade. Então, quanto mais eu vou apertando o acelerador de forma uniforme e constante, mais rápido o meu carro vai ficando. Se ele vai ficando mais rápido, ele consegue percorrer uma maior distância num curto intervalo de tempo. Daqui a pouco eu vou colocar isso no papel, vocês vão entender melhor. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer com essa fórmula aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz na da velocidade. Eu vou abrir ela e vou escrevê-la de uma forma diferente. O que é o abrir que eu estou falando? É o seguinte, ó. O que é variação de velocidade? Velocidade final, velocidade inicial. Dividido. O que é ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Sempre como fins de cálculo, quando o exercício não fala o tempo inicial e nem a velocidade inicial, eu vou considerar sendo zero, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o meu tempo sendo zero. Eu vou ter a seguinte condição, ó, a aceleração. No lugar de velocidade final, eu vou colocar igual eu fiz no espaço, eu vou colocar só V, menos. Do mesmo jeito que eu fiz na de cima, SI eu coloquei SO, origem, inicial. Eu vou fazer a mesma coisa com VI. Em vez de colocar VI, eu vou colocar VO, dividido pelo tempo. Vou multiplicar. Eu vou ter isso aqui, ó. AT é igual a V menos VO. Vou passar velocidade somente para o primeiro membro e o restante tudo para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó. Menos V é igual a menos VO menos AT. Tá certo? Multipliquei por menos 1. Velocidade é igual a VO mais AT. Chegamos à nossa fórmula da velocidade em função do tempo. Repara aqui, ó. Ela é hiper, mega, super, ultra, puxa, semelhante ao movimento uniforme. Olha só, por quê? Aqui eu tenho S, aqui eu tenho SO e aqui eu tenho VT. Ou seja, primeira coisa que eu vou falar para vocês. Tomem cuidado para não confundir as fórmulas. São fórmulas semelhantes. Ah, Léo, mas essas duas fórmulas têm tempo, então elas são iguais. Não, não são iguais. Tá certo? O tempo dela, só o T ali que é a mesma coisa. Mas olha só, a fórmula de cima, V é igual a V0 mais AT, quem está em evidência para efeitos de cálculo é a minha velocidade. Diferente dessa fórmula aqui, ó, que quem está em evidência é a minha própria aceleração. Léo, eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas? A minha resposta é sim. Você pode usar qualquer uma das duas fórmulas. Basta você conseguir identificar no problema os dados. Eu dei essa resposta para... Eu estou olhando para baixo porque o meu vídeo está embaixo, eu estou falando para mim mesmo. Eu dei essa mesma resposta para vocês quando eu falei a respeito do movimento uniforme. Eu falei para vocês que velocidade ΔS sobre ΔT é a mesma fórmula de S é igual a S0 mais VT. Depende os dados e a facilidade que você tem de usar. Mas chamei a atenção para vocês para usar de S é igual a S0 mais VT.
Porque as fórmulas de vocês passarão a ser baseada nela. Do mesmo jeito, no MUV, a aceleração é ΔV sobre ΔT, beleza. V é igual a V0 mais AT, são as mesmas fórmulas. Só que nós iremos passar a evidenciar mais essa fórmula aqui que eu vou colocar com a seta, ó. Essa fórmula que vai ficar mais em evidência, ok? Vai ficar mais em evidência essa fórmula. Beleza. Deixa eu apagar e eu só vou escrever as duas fórmulas que me interessam no MUV, porque a do MU eu só estou dando uma reprisada. Então aqui, ó, nós acabamos de descobrir que no MUV, que eu tenho aceleração, eu posso ter essa fórmula. Quem está em evidência é a aceleração e eu posso também ter, eu posso ter essa fórmula aqui, ó. V é igual a V0 mais AT, que quem está em evidência é a velocidade. Olha só, eu tenho aceleração, velocidade em evidência, mas repara o seguinte, se o meu carro está andando, se ele tem uma aceleração, se ele tem uma velocidade, qual que é a outra grandeza física que falta nós abordarmos ali? Alguém chuta? Tempo. Tempo já tem nas fórmulas. Quem é ali que vocês não estão vendo que está faltando, que nós estamos trabalhando? Espaço. O espaço. Espaço. Então eu também existe uma outra fórmula para eu trabalhar no movimento uniforme, que é a famosa, eu creio que vocês já devem ter escutado ela, sorvetão. Aqui, ó. Ela é bem grande. Tá certo? Da onde ela sai, Léo? Ela sai dessa fórmula junto com S é igual a S0 mais VT. Sai essa fórmula aqui, ó. Bonitona. Por que sorvetão? Jesus. Olha só. Sorvetão. Por que ão? Porque eu tenho um 2 ao quadrado aqui, ó. Então é a fórmula, por mais que ela é enorme, vocês conseguem rapidinho gravar ela por causa do sorvetão. A cabeça de vocês conseguem pensar. Então é sorvetão. Por que ão? Porque tem ao quadrado. Tá certo? Então olha só, eu tenho, a partir de hoje, começa a dificultar um pouco mais para vocês. Nós temos, num único movimento, nós temos 3 fórmulas para saber e aprender. A primeira, A é igual a ΔV sobre ΔT, tem aceleração. V é igual a V0 mais AT, também tem aceleração. E a outra, S é igual a S0 mais V0 de T mais AT ao quadrado sobre 2. Também tem aceleração. Então, todas são do movimento uniformemente variado. Por que são deles? Porque eu tenho aceleração. Se tem aceleração, ele é uniformemente variado. Eu chamo a atenção para o seguinte. Raise hand. Ah, tá certo. Ah, você quer falar? Então, desculpa, diga. Eu só queria saber para que a gente vai usar essa fórmula gigante? Essa daí, ó, quem que está em evidência nessa fórmula gigante? Então nós vamos descobrir, conforme vai passando o tempo, acelerando, qual o espaço percorrido. Tá certo? Vamos, eu vou dar um exemplo aqui, vou jogar uma fórmula e nós vamos pensar. Eu não sei, deixa eu ver se tem fórmula aqui de vocês para nós mexermos. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um exemplo que aí fica mais fácil para vocês. Não, peraí. Deixa eu pegar no livro do primeiro ano, que isso já começa a ser matéria do primeiro ano para vocês. Claro que a noção é do primeiro ano. Vocês não vão trabalhar igual o primeiro. Só um minutinho que eu vou pegar aqui, ó. Eu vou deixar copiado
E nós vamos trabalhar com ela aqui, ó. Eu vou deixar aqui, deixa eu só acabar de falar, nós mexemos aqui para o Emerson, fez uma pergunta legal. Para que vai saber disso? Então, beleza, tá ali, ó. Então, voltando, olha só, eu tenho aceleração ΔV sobre ΔT, V é igual a V0 mais AT, S é igual a S0 mais V0 de T mais ET ao quadrado sobre 2. Cada uma das fórmulas eu tenho uma grandeza física envolvida, beleza? Vamos dar nome aos bois aqui, que tá faltando dar nome aos bois. Ó, esse V aqui, ó, velocidade final, VO, velocidade inicial. Ah, Léo, já sei, tudo bem. Então vamos ver aqui, ó. Aceleração. A aceleração e T de tempo. Ok? Vou pegar aqui, ó, esse azul e vou puxar para cá. Vão prestando atenção aonde está indo a seta. E eu vou esperar um pouquinho, ó. Seta para cá e olha onde ela começou. Ó, fazer setinha aqui para vocês verem. Isso daqui é espaço. Eu creio que vocês já sabem. Espaço final. Porque só tem S. Esse S0 aqui, ó. Diga, Emerson. Não foi você que ia falar? Eu não quero falar nada, não. Então, Quero tá não. bom. Então, ó, espaço inicial. VO, que nós já sabemos, V é de velocidade e O de origem, ou seja, velocidade inicial. O T é de tempo e A é de aceleração, ok? Então, olha só, nós temos várias coisas aí para anotar. Vamos esconder aqui o Antônio, tá brincando, a gente já desligou a participação dos amiguinhos. Então, olha só, a não ser que você queira fazer pergunta. Não. Eu tava mexendo aqui, tentando aprender. Ah, tá certo. Então, olha só, então eu tenho espaço inicial, final, velocidade. Repara o seguinte, olha o tanto de dado que você começa a ter numa expressão matemática, numa expressão física, tá certo? E a partir dela que nós devemos trabalhar. Tá, Léo, eu preciso trabalhar o quê? Eu vou pegar o exemplo do Emerson e nós vamos ver o tanto de coisa que pode ter uma única fórmula. Vamos lá, vou apagar aqui e nós vamos. Isso aqui eu vou mandar pela internet, tá gravando, tá, gente? Lá, ó, iniciar transmissão. Transmissão é para ao vivo, mas a gravação já está sendo feita. Depois vocês assistem de novo, porque o meu medo é a questão do tempo, tá certo? Vou pegar essa fórmula aqui, ó, vou até colocar ela mais em cima para nós trabalharmos na parte de baixo. 65 mais 2t menos 3t ao quadrado. Vou apagar aqui. Tirar aqui assim. Beleza. Então, olha só. Essa fórmula é do sorvetão. É do sorvetão porque eu estou vendo o S e eu tenho o T elevado ao quadrado. Isso é característica da fórmula do sorvetão. Tá, Léo, quais são os dados que ela tem para mim? Então, vamos colocar aqui, ó, embaixo da fórmula, vamos escrever o sorvetão. O que eu sei dessa fórmula? Eu posso dizer que o meu móvel, ao olhar para o chão, ele saiu no espaço inicial valendo 65 metros. Então aqui, ó, S0, ele saiu. É como se aqui no trevo de Biá tivesse uma plaquinha escrito 65. Ou seja, o espaço inicial dela é 65. O que mais que eu sei? Repara que o 2 aqui, ó. O 2, ó. Ele tá junto, ele tá no lugar da velocidade inicial. Ou seja,
O meu móvel, ele já iniciou o movimento a 2 metros por segundo positivo. Positivo. O que mais que eu sei lá? Repara que aqui, ó, eu só tenho o número menos 3. Mas pela fórmula, eu não tenho A dividido por 2. Qual que é o valor do meu A para dividir por 2 e dar menos 3? Menos 6, né? Menos 6. Ou eu posso fazer assim, ó. A dividido por 2. Se eu comparar, ele está no lugar do menos 3. Se eu multiplico cruzado, a minha aceleração é quanto? Menos 6. Então, a aceleração do meu móvel vale menos 6 metros por segundo ao quadrado. Resumindo então, eu tenho um móvel que ele está partindo do metro 65 e ele está se movendo com uma velocidade positiva com uma aceleração de menos 6. Ou seja, ele está indo contrário ao sentido adotado, porque a minha aceleração é menos 6 e a velocidade dele é 2. Léo, ainda não vejo utilidade para isso. Então vamos lá. Qual a outra fórmula que eu tenho que envolve M e o V? Essa é do espaço. Qual outra fórmula que eu tenho? Alguém? V igual a VT mais A vezes... VO Não, eu falei mais AT. A vezes T. Isso. Então, olha só. Eu posso também escrever essa fórmula. Vamos montar essa fórmula a partir desses dados aqui, ó. Quais são os dados que eu tenho da fórmula de baixo? Eu tenho a velocidade inicial, que é 2. Eu tenho a aceleração, que é menos 6. E eu só não tenho tempo. Então, ó, de uma fórmula, eu consegui outra fórmula. Guarda aí, não desespera, que nós vamos chegar a analisar essa questão. É complicado, gente, não adianta. Qualquer coisa nós marcamos outra aula e explicamos novamente, ainda mais EAD. O que eu posso falar? Vamos supor, quando o meu tempo é 0, vou montar uma tabelinha aqui, ó. Para o meu tempo, vou colocar tempo 0 igual a 0. Qual o espaço que ele está? Qual fórmula que eu tenho espaço? É essa aqui de baixo, que eu estou fazendo uma seta. Vou escrever aqui, ó, número 2. Ou é a fórmula que eu vou colocar aqui, número 1. Qual que vai me fornecer espaço? Qual das fórmulas? É a fórmula número 1. Por que é a fórmula número 1? Olha aqui, ó, S. Esse S é de espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte. Vou pegar essa fórmula. Em todos os lugares que tiver T de tatu, eu vou colocar 0. E vou fazer aqui, ó. Por que 0? Eu não quero saber em qual espaço ele está no tempo valendo 0. Então eu pego a fórmula do sorvetão. Aonde tem tempo, porque o meu tempo é 0, eu ponho 0. E eu resolvo essa conta aqui. Que vai ficar assim, ó. 65 mais 0 vezes menos 3 menos 0. Por que esse 0 aqui, ó? Quanto que é 2 vezes 0? Não é 0? Aqui embaixo, ó.
Quanto que é menos 3 vezes 0 ao quadrado? Também é 0. Então, o meu espaço, 65 metros. Então, de fato, o espaço inicial foi 65, porque o tempo inicial não é 0. Então, a própria fórmula já mostrou que o espaço inicial S0 é 65. Vamos pegar a fórmula da velocidade. Velocidade 2 menos 6t, ok? 2 menos 6t. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade 2 menos 6 vezes 0. Velocidade aqui, ó, 2 menos 0 deu 2. Então, olha só, o que eu posso falar dessa minha partícula? No tempo zero, o espaço lá que eu calculei, para o tempo zero que ele está iniciando, tempo zero é iniciando, ele iniciou da posição 65. E qual que foi a velocidade que ele iniciou? 2. Beleza? Aí eu falo o seguinte, nono ano, qual que é o espaço que ele vai estar quando passar 1 segundo no cronômetro? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e colocar o tempo valendo 1. Colocar o tempo valendo 1 aonde? Na fórmula do sorvete. Você vai colocar assim, 65 mais 2 vezes 1 menos 3, 1 ao quadrado. Mas por que 1 mesmo, Léo? Por causa que eu não quero saber qual o espaço que ele está no tempo 1. Então, no lugar do tempo, eu ponho 1. E vou fazer essa conta aqui, ó. 65 mais 2 menos 3. S é igual 65 menos 1, 64. Ou seja, ele começou no 65, ele foi para 64. Qual a velocidade dele? Lembra que a velocidade, conforme vai acelerando, ela não vai modificando? Então, ó, no tempo zero, ela deu 2 metros por segundo. E quando passar 1 segundo, já que eu estou acelerando o meu carro, qual vai ser a velocidade? A fórmula que tem velocidade em evidência é essa que nós estamos aqui, ó. Então, no lugar do t, eu vou colocar 1. E vou fazer o cálculo agora, ó. 2 menos 6, menos 4 metros por segundo. Ok? Então, olha só. No tempo zero, o espaço 65 e a velocidade era 2 metros por segundo. Na hora que você olhou no seu relógio, passou um segundo, quando o seu pai olhar no chão, na estrada, está marcando 64. E qual que é a velocidade quando você olhar no velocímetro do carro do seu pai? É estranho falar assim, mas é menos 4. E se eu falar o seguinte, nono ano, qual que é o espaço que o seu pai vai estar daqui a 2 segundos? O que você vai fazer? Você vai pegar, se eu quero o espaço, eu vou pegar a fórmula do movimento uniforme que tem espaço. Qual que é a fórmula que tem espaço? A do sorvetão, que é a fórmula número 1. Ah, eu quero saber qual que é o espaço que ele vai estar no segundo segundo. Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar do t, eu ponho 2. E agora eu vou fazer o que vocês aprenderam ao longo do 5º, 6º, 7º, 8º ano, que é a expressão matemática. 65 mais 4 menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. S é igual 65 menos 8. S é igual a quanto aqui? 53? 57. 57. Dá para acabar aqui. 57 metros. Ou seja,
No segundo segundo, o carro do seu pai, ele já está na direção 57. Repara que do tempo de 0 para 1, quantos metros diminuíram? Não era 65? Não foi para 64? No tempo 0, eu tinha 65. No tempo 1, eu tinha 64. Quantos metros diminuíram? 1. Do tempo 1, que é 64, para o tempo 2, já diminuiu muito mais do que 1. Diminuiu o quê? 7 metros. Olha só, o espaço já passou muito mais rápido. Por quê? A minha velocidade está aumentando. Quanto mais veloz for um carro, ele vai percorrer uma distância maior, num tempo menor. Ah, Léo, mas por que você está falando isso? Ué, é só a gente calcular a velocidade no tempo 2, então, que vocês vão ver o que eu estou falando. Olha só, velocidade no tempo 2. 2 menos 6 vezes 2. Velocidade. 2 menos 12. Velocidade menos 10 metros por segundo. Olha só, do tempo 1 para o tempo 2, a minha velocidade aumentou em 6 metros por segundo. Então, em um único segundo, eu consigo correr mais do que o tempo anterior. Então é isso que você vai falar assim, mas onde eu vou usar isso? Gente, eu não tenho como saber quem que vai entrar para a área da exata ou não. Mas a física, ela traz recursos para você calcular isso através de fórmulas. Se você pegar e falar, pai, um dia vamos sair de carro? Ele fala assim, beleza. Na hora que você fala assim, pai, começa a andar de carro. Aí ele está andando. Ele está andando e está aos poucos acelerando. Quando você fala assim, vai, você olha no chão qual que é a placa e olha no velocímetro qual é a velocidade inicial. E você fala assim, pai, daqui a tantos segundos, se o senhor manter acelerando, o senhor vai chegar em tal velocidade e vai chegar em tal lugar. Você consegue prever onde seu pai vai estar. Tá certo? É isso que a física está mostrando para nós através dessas duas fórmulas. Então, novamente, resumindo, nós temos 7 minutos, tá certo? Eu gostaria de ver novamente com vocês, mas como já atrasou, eu vou marcar um outro horário para nós estarmos vendo queda livre, tá certo? Então, resumindo, nessa nova matéria, movimento uniformemente variado, como nós temos a aceleração, nós temos que conseguir estudar qual que é a variação na velocidade que eu vou ter e qual a variação que eu vou ter no espaço, tá certo? Vocês já viram com a Daisy equação do segundo grau ou entrou em quarentena antes? Não, a gente não viu isso. Não viu. Então olha só, a sua equação aqui, ó, onde eu estou circulando de azul, eu vou tirar eu de cima. Eu tenho um tempo. O tempo está elevado a qual grau? Esse tempo aqui. Aqui, ó, em cima do tempo, eu não estou vendo nada, então eu sei que é 1. Por isso que a velocidade vai aumentando de forma igual com o passar do tempo. Repara aqui na fórmula do sorvetão. O meu tempo está elevado a qual potência? 2. Por isso que com o passar do tempo, o seu espaço aumenta muito mais rápido do que o normal. Tá certo? Se nós fôssemos calcular aqui, ó, rapidão, antes de acabar, só para vocês verem de 57 para qual espaço ele vai cair. Ó, 65 mais 6, 9 vezes 3, 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 65 mais 6, 71 menos 27. 71 menos 27, peraí, 71 menos 27, 44. Olha só, aonde vai estar? Passou só um segundo desse tempo para cá, ó.
Mas olha só, a distância que já está um do outro. Isso por causa de 1 segundo. Por causa do quê? Você está acelerando cada vez mais e a sua velocidade está aumentando cada vez mais e no mesmo intervalo de tempo você consegue correr uma distância maior, porque você está acelerando o seu carro. Isso você consegue notar. Por exemplo, o seu pai quando passa do quebra-mola, ele começa a acelerar. Você primeiro começa a passar devagarinho. Aí depois você começa a ver o pessoal passar mais rápido. Porque o espaço que ele está correndo, no mesmo intervalo de tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, o espaço que você está correndo está aumentando muito rápido por causa da velocidade. Tá certo? Olha só, nós vamos ficar nessa parte teórica. Vejam o vídeo. É muita coisa para uma aula. Eu não ver vocês, não sei a cara que vocês estão fazendo para poder investir mais numa parte ou na outra. Então eu vou pedir para vocês escutarem de novo eu falar o tempo inteiro. Desculpa, eu sei que é um pouquinho sacrifício, mas tenta entender, tenta pensar um pouco, analisar a situação, ver o que está acontecendo. Leia a página 24 e 25 somente. Olha o exemplo que eu dei com os números, tenta entender quem é quem. Tenta entender de fato, quebra a cabeça nessa questão aqui que é a mais complicada, onde eu estou circulando de preto, estou contornando, na verdade, de preto, que é achar a aceleração na fórmula do sorvetão. É complicado, eu já estou falando, é complicado, mas não é impossível de vocês conseguirem compreender porque deu -6. Porque tem que ser o dobro. Não é difícil, não é difícil. E eu chamo a atenção antes de acabar. A tendência agora é dificultar realmente um pouquinho mais. Por quê? Vai aparecer mais um tanto de forma. O tanto que eu falo é em relação ao que vocês sabiam. Geralmente vocês aprendiam 1, 2 fórmulas ao mesmo tempo. Agora não. Agora vai ser uma quantidade de fórmula um pouco maior do que é o comum de vocês. Se vocês virarem a página aí para a página 26, vocês vão notar que tem mais 4 fórmulas. Só hoje eu passei 3 fórmulas para vocês. Agora tem mais 4. Então assim, tentem compreender. Desculpa quem não gosta disso. Tenta decorar. Se você está com dificuldade, pelo menos decora as 3 fórmulas, que já é 50%. Tá bom? Ó, gente, novamente, desculpa, mas é o jeito que a gente está tendo. Nós iremos voltar na segunda-feira. Nós vamos começar a ter aulas mais periódicas. Aulas mesmo. Nem que eu fique aqui, vocês fiquem conectados, larga conectado, vai deitar, vai dormir, ou vai de fato participar. Mas nós teremos aula, tá bom? Ó, alguém tem alguma dúvida? Tem 1 minuto para fazer a pergunta. Usando essa fórmula, tem como descobrir, por exemplo, em quanto tempo esse automóvel vai chegar no espaço zero? Sim, só que aí eu acho que nós não vamos tratar muito a fundo, porque vai cair numa equação do 2º grau que a Daisy tem que ajudar um pouco, ajudar um pouco vocês. Então dá, mas vocês vão fazer isso no 1º ano praticamente. Ok. Ok? Gente, ó, muito obrigado, fiquem com Deus, tá certo? Bom feriado, aproveitem o feriado para tirar dúvida e assistir vídeo. Vai cair a ligação, então tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Se você soubesse que você... Tchau. Vamos ver quem vai sair. Até onde vai a sua... Que você faria... Ó, saiu. Apagaria... Se... Vamos ver quem vai ganhar o Big... Ó, tem 4 finalistas. Ó, saiu um...